Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Tome seu assento. Pode se assentar. Irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Capítulo 6, o versículo 33. Um texto bastante pregado, bastante conhecido de todos os irmãos. Mateus capítulo 6, verso 33, irmãos. Aleluia. Os irmãos encontraram, amém? Diz a palavra de Deus assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescidas ou acrescentadas. Meus irmãos, nós queremos falar aqui sobre este versículo, mas para nós entendermos este versículo, nós precisamos recorrer ao contexto deste versículo, onde ele se encontra, quando Jesus fala, mas buscai em primeiro lugar, quer dizer, é uma continuação. E para nós entendermos este versículo, precisamos entender o porquê que Jesus falou tanta coisa, diz, mas buscai em primeiro. Então tem uma história aqui, e essa história ela começa no capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 fazem parte de um bojo de sermões ou de sermão de Jesus Cristo. Jesus, ele vai pregando para os seus discípulos, vai ensinando os seus discípulos aquilo que ele tinha para dar. E este sermão, ou estes sermões, ela é dividida em 6 fases, 6 partes. A primeira parte, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças das promessas para aqueles que ingressam no seu reino. Ele vai nos falar das bem-aventuranças, ou seja, feliz, mais ainda, mais do que feliz, é aqueles que choram, é aqueles que são mansos, é aqueles que são humildes de espírito, é aqueles que são têm justiça, senso de justiça, aqueles que são caluniados. Então Jesus, ele vai, essa primeira parte deste sermão é sobre as bem-aventuranças daqueles que ingressam neste reino, que não é um reino carnal, físico, momentâneo, terreno, mas um reino espiritual, poderoso, invisível, tremendo. Para aquelas pessoas que ingressam neste reino, serão felizes, mais do que felizes, bem-aventurados. Essa é a primeira parte deste sermão. A segunda parte é sobre os princípios éticos que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a sermos éticos, a amar os nossos inimigos, a amar aqueles que nos odeiam, a perdoar aqueles que querem que nos afrontam. Então Jesus, ele vai aqui trabalhando na vida dos discípulos. Aqui no capítulo 5, no capítulo 6, Jesus, ele vai falando que os discípulos têm que ser pessoas que tenham ética, moral, ética de relacionamento. Esses princípios de Jesus, como princípios de oração, como princípios de vigilância, como princípios sobre a vaidade que ele ensina, sobre a ira, sobre a lei. E aí dá-se então a terceira parte deste sermão,
desse bojo, desses sermões aqui, a terceira parte é as éticas dos ensinos de Jesus em contramão aos ensinos religiosos judaicos. O que significa isso? Os fariseus, no período interbíblico, o período que Deus se calou por 400 anos, do Antigo Testamento ao Novo, se dá esse período de silêncio de Deus, e neste período esse período aqui, se levantam algumas religiões, alguns grupos como fariseus, como saduceus, e esses grupos são, o que me parece, detentores de uma verdade que na realidade não é deles. Uma verdade usando um Deus para os seus benefícios próprios. E Jesus vai ensinar sobre isso, dizendo os princípios éticos de Jesus em contramão a estes princípios religiosos judaicos, os ensinos de Jesus versus a religiosidade. Então é muito comum, nós vemos no capítulo 5, 6 e 7, que o evangelista Mateus registra as palavras de Jesus. É comum nós vermos dizendo: os profetas disseram isso, mas eu vos digo mais. Então ele vai ensinar sobre o divórcio, sobre o adultério, sobre a ira, sobre o homicídio, e ele vai muito além daquilo que a lei diz, e vai dizer: a lei diz para não matar, mas eu digo que aquele que odiar o seu irmão, já cometeu o homicídio no seu coração. A lei diz para não adulterar, mas aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já adulterou no seu coração. A lei diz que orar, pode-se orar e tem que se orar, mas os fariseus vão na praça, eles levantam a voz, eles levantam a mão. Isso não é pecado, não é pecado ir na praça, orar em voz alta, mas o que está em jogo aqui é os interesses deles, o porquê eles orarem na praça, para demonstrarem uma falsa religiosidade, e o Deus que esquadrinha o coração, que nós não podemos julgar, mas o Deus que julga todas as coisas, sabe a intenção. Ele vai dizer assim: não, vocês não façam como os fariseus. Eu vos digo que quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Deus em secreto, e o teu Deus que vê em secreto te recompensará publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele vai ensinando os discípulos a ir em contramão à religiosidade e contramão à religião. Este é a terceira parte destes sermões, ou deste sermão, como que preferir. A quarta parte vai nos falar da narrativa de parábolas que Jesus conta, como o sal da terra e a luz do mundo. Jesus, ele dá ali uma parábola, dizendo: vocês precisam ser sal da terra, e vocês precisam ser luz do mundo. Não é uma mensagem muito clara, e Jesus, ele vai explicar o que é isso. E Jesus depois ele fala uma outra parábola, dizendo no capítulo 7: aqueles que ouvirem estas minhas palavras e não as cumprir, eu assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, insensato, tolo, que edifica a casa sobre a areia, e vem a chuva, correm os rios, assopram os ventos, combate aquela casa, e esta casa será destruída, grande será a sua queda. Mas aqueles que ouvirem as minhas palavras e praticarem no seu dia a dia, praticarem esta palavra no seu dia a dia, aleluia, eu assemelhá-lo-ei ao homem
homem sensato, ao homem prudente, ao homem sábio, que edifica a casa sobre a rocha, e vem os mesmas dificuldades, vem os mesmos intempéries, vem os mesmos obstáculos, vem as mesmas lutas, vem as mesmas provações. Não se engane que por você estar com Cristo, é que não vai vir luta, e vai dizer, relatar que as mesmas dificuldades que a casa da areia teve, a casa da rocha também vai ter. Qual é a diferença? É que esta casa não cai, porque ela está firmada na rocha, em Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus, ele vai nos dizer parábolas, narrativas de parábolas. A quinta parte deste sermão, Jesus, ele está dando aqui um seminário para os seus discípulos, uma pregação. Que bênção seria ouvir uma pregação de Jesus, né? Ouvir, presenciar Jesus pregando, meu Deus. E aí Jesus, ele está dando aqui fazendo uma pregação para os seus discípulos, e a quinta parte é a aplicação destes ensinos. E aí ele vai ilustrar, como eu disse aqui, a rocha, a areia. Ele vai ilustrar dizendo assim, ó: o que eu estou dizendo para vocês, não se esqueçam, coloquem em prática. O que eu estou pregando aqui para vocês, não caia no descaso, no esquecimento, mas que vocês pratiquem. Levem para a vida de vocês. O que eu quero é que estas palavras que eu estou ensinando sobre ira, sobre oração, sobre as palavras de Jesus aqui, os ensinos, os estudos de Jesus, que vocês pratiquem. Isso aqui não é para ficar no campo da teoria, isso aqui não é para ficar no campo da palavra, mas para ser um estilo de vida de vocês. E aí Jesus, ele vai encerrar este sermão com as promessas para aqueles que lhes obedecem. Para aquele que obedecem a Jesus, para aquele que lhe obedecem, existe uma promessa. Qual promessa é essa? Mateus capítulo 6, verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas, que coisas? Comida, água, vestimenta, estas coisas serão acrescentadas. Querido, este texto aqui, ele se encaixa nesta parte desse sermão, nas promessas que Jesus faz para aqueles que obedecem a Ele. O que Jesus está tratando aqui neste versículo não é provisão. Alguns pregam este texto, este versículo aqui, Mateus 6,33, e colocam numa frase, e colocam no carro, e coloca, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas, ou serão acrescentadas. Pega como uma mensagem de provisão, mas não é isso a proposta de Deus. A proposta de Deus para este versículo, para este texto, para essas palavras que estão no versículo 33, é de relacionamento, de intimidade. Ele está dizendo assim: se relacione com o reino de Deus, tenha intimidade com o Pai. Não se preocupe com nada, porque as coisas virão, mas busque o reino. O que Deus, a proposta de Jesus para mim e para você, e para os primeiros cristãos, era de relacionamento, ou é de relacionamento, de intimidade, de buscarmos a face de Deus, e não a mão de Deus.
Porque a mão, você pega todo mundo, mas a face, só toca na tua face quem você permite, quem é íntimo. Deus, Ele quer relacionamento. A Bíblia é um livro de relacionamento. E Deus quer se relacionar conosco. Observe, a Bíblia sendo um livro de relacionamento, vai nos falar de relacionamento familiar, comunhão na igreja, comunhão com os vizinhos e até com os inimigos. A Bíblia é um livro de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. A Bíblia vai dizer que Jesus estava orando e ele estava à parte. É muito comum ler os evangelhos e ver que Jesus ele parava muitas das vezes o seu ministério, se distanciava da multidão, se distanciava dos seus discípulos e ia à parte para orar. E os seus discípulos ouviram a oração de Jesus e ficaram assim assombrados com a oração de Jesus, porque havia um relacionamento que a religiosidade judaica impedia e via como um Deus longe, e via como um Deus distante, a ponto de os judeus que quando iam fazer os seus escritos, quando ia escrever Deus ou Jeová, eles tomavam banho, trocavam a roupa, pegavam um pincel separado e escrevia Jeová. Tamanha com uma desculpa de temor, de respeito, mas não havia intimidade, não havia relacionamento. E quando o evangelista Lucas vai registrar isso, que quando Jesus ele sai da sua oração, no capítulo 11 de Lucas, os seus discípulos dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar do jeito que o Senhor ora. Ensina-nos, meus irmãos, os discípulos eram judeus. Judeu não tem opção, ele já não tem opção de religião, ele é judeu, é uma pátria, é uma cidadania e já é uma religião, já nasce judaizante, ele já nasce judeu, como se nasce brasileiro em uma religião brasileiro, ele nasce nessa religião impregnado, e todas as crianças são ensinadas o tempo na sinagoga. Com 11 anos, 12 anos, todos os meninos, o sexo masculino, iam no templo e faziam tal de, não sei se eu vou conseguir, bartzivar, alguma coisa assim. Eles faziam esse juramento, eles liam a Bíblia, o Torá, que eram os 5 livros, o Pentateuco. Eles memorizavam isso e tinham que mostrar para o sacerdote que eles tinham esse conhecimento. Eles tinham vida de oração, com Deus. Então observe que os discípulos, eles nasceram nessa cultura, e eles se levantam nessa cultura. Mas quando eles veem Jesus orando, é diferente. E ele diz: ensina-nos a orar desse jeito. E sabe como Jesus vai ensinar eles? Então senta aí, vamos fazer uma oração. E ele vai começar dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus. Quer mais relacionamento do que chamar Deus de Pai? Quer mais intimidade do que chamar o Criador, o Todo-Poderoso, de Pai? Foi isto que chamou tanta atenção aqueles discípulos. Quando Jesus fala Pai nosso, Ele é o meu Pai. Jesus vai falar Abba Pai, Paizinho querido, aleluia. Jesus, ele encurta a relação de Deus. Jesus chama Deus para perto e diz: sabe esse Deus que vocês acreditam, que fez todas as coisas, que sabe tudo, que é onisciente, que é onipresente? Ele quer ser o teu Pai, e você precisa ser o filho dele. Você precisa ter intimidade com Deus. Essa é a intenção de Jesus. Quando ele diz Pai nosso, Abba Pai, Paizinho querido,
Deus quer ter intimidade conosco. Deus é um Deus de relacionamento. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 26, em um concílio da Trindade, numa reunião da triunidade, eles resolvem dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Irmãos, observe que em todo o texto de Gênesis, da criação, Deus ele faz com o poder do haja. Haja luz e houve luz. Haja águas e houve as águas. Haja repartição entre elas e obedeceu, houve. Haja porção seca, que chamamos de terra, e houve porção seca. Haja todos os animais, gado, tudo quanto é sorte de animais, e houve toda sorte de animais. Haja as plantas, e houve as plantas. Mas uma criação de Deus, Deus ele pega com a mão, ele toca. Relacionamento é toque, relacionamento é estar perto, é tocar. E ele pega então o barro, ele faz um boneco, e ele divide o seu espírito soprando sobre o boneco, trazendo vida. Então Deus ele toca nesta criação. Aleluia. Jeremias capítulo 1, Deus vai dizer para Jeremias, quando ele falou que ele era criança, Deus diz assim: Jeremias, não foi eu que te formei no ventre da tua mãe, foi eu, Jeremias. Quando lá em Êxodo, no capítulo 4, nós vamos ver Moisés dando um monte de desculpa para Deus, e Deus falou assim para Moisés: ei Moisés, quem fez a boca? Quem foi? Foi eu. Quem fez o nariz? Foi eu. Quem fez porventura? Não foi eu que fiz todas as coisas. Deus nos formou do jeito que nós somos. Aleluia, glória a Deus. Ele tem relacionamento com a gente. Ele pega, ele toca. De todas as coisas ele apenas verbaliza. Mas para o homem ele quer relacionamento. E a Bíblia vai dizer que depois que ele fez Adão e Eva, das suas mãos, você consegue entender essa dimensão? Você consegue entender o quanto nós somos especiais para Deus? Que Deus diferenciou a forma de criar. Foi a única criação que ele pega com as mãos e faz. É uma coisa grandiosa demais. E a Bíblia vai dizer em Gênesis que todo entardecer Deus ia na casa de Adão tomar um chá com bolacha. A Bíblia não diz isso, irmão, mas ia conversar com ele todo entardecer. Todo entardecer Adão recebia a visita de Deus. Todo entardecer Deus ia conversar com Adão. O que é isso senão intimidade? O que é isso senão relacionamento? Deus se relacionava com Adão. Adão agora peca. Em Gênesis 3:6, Eva e Adão pecam. E esse relacionamento ele é cortado. Esse relacionamento agora, essa intimidade que era para com todos, agora ela é rompida e ela vai se restringir a apenas alguns que se submetem às ordens de Deus. Essa intimidade que era para Adão e Eva e para todos, agora vai se restringir para alguns que são santos. Pedro ele faz menção de um versículo de Levítico, e no capítulo 1, no versículo 16 de Pedro, fazendo essa menção deste texto de Levítico, vai dizer: sede santos, porque o vosso Deus também é santo. A Bíblia diz que essa ligação foi cortada.
E a pior consequência do homem, sabe qual foi? Não foi a mulher gerar com dores. A pior consequência do ser humano não foi do suor do teu trabalho, o homem comerás. Não foi a serpente rastejar por toda a sua existência. Mas a pior consequência do ser humano é a intimidade de Deus ser rompida. O pior castigo do inferno não é o fogo. O pior castigo do inferno não é a eternidade. Mas o pior castigo do inferno é não ser manifesta a presença de Deus naquele lugar. Deus não está lá. Deus não manifesta lá. E o homem se separa de Deus. Esta é a pior castigo do ser humano. Estar longe de Deus. Estar afastado de Deus. Porque a raça humana sem Deus é perdida, porque o pecado corrompeu o ser humano por completo. E a Bíblia vai dizer então, algumas pessoas que eu quero aqui pregar nessa noite para vocês, sobre intimidade com Deus. A primeira pessoa que nós vemos em Gênesis capítulo 5, versículo 24, existe ali uma genealogia. Muitas das vezes a genealogia a gente bate direto, porque a genealogia é um pouco meio chata de a gente ler. Porque assim fala, e fulano gerou fulano, gerou fulano, que gerou fulano, e que gerou fulano, e que gerou fulano, e que gerou Enoque. E a Bíblia diz, e Enoque andou com Deus. E a Bíblia vai dizer assim, porquanto não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Aleluia. Enoque foi transladado. Deus estava dizendo assim, Enoque, você está andando comigo, sai da tua casa agora, vem morar na minha casa. Vem ficar comigo. Sabe o que eu imagino, meu irmão? Jesus ele vai vir buscar a igreja dele, a noiva dele, quando ela ficar tão íntima, quando ela ficar tão próxima, quando ela ficar tão assim, agraciada pela presença e não pelos presentes, aí Deus vai levar para si a sua noiva, como fez com Enoque. Quando nós andarmos com Deus, Deus vai levar a sua igreja para o arrebatamento. Eu acredito nisso. Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou e não se viu mais na face da terra. Sabe o que a gente está acostumado? A gente está acostumado com os presentes de Deus. O que Deus tem para me dar? A gente está acostumado com a mão de Deus. A mão que dá. A mão que faz. Mas nós precisamos nos contentar com a presença e não com os presentes. Quando nós entendermos e sairmos do culto e dizer, o culto foi uma bênção, não porque Deus me deu, mas porque a presença dele estava lá naquele lugar. Mas o que ele fez por você? Não fez nada, mas a presença dele estava lá. Quando nós entendermos isso, a gente está chegando a um nível que Deus quer, de intimidade. Deus quer, como o pastor disse aqui, o profeta Ezequiel, quando ele vai afundando no rio de Deus, e Deus diz, desce mais, e foi pelo lombo, desce mais, e ele foi mergulhando nesta água. Deus quer que nós mergulhamos na intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 6, que Deus olha para a terra, e vê um caos. Deus ele vê prostituição, corrupção, ele vê tudo que há de ruim, em Gênesis capítulo 6. E nós estamos vivendo nesses tempos. Então ele resolve destruir a raça humana.
Só que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que tinha um homem que andava com Deus chamado Noé. E Deus falou: Noé eu não posso destruir, porque a Bíblia tem um versículo lá dizendo: e Noé andava com Deus. E a Bíblia diz que Deus foi até Noé, e de Noé prepara uma arca, uma embarcação, reúne a tua família e todos aqueles que, quando você pregar, aceitar. E ele entrou e a sua família foi salva desse dilúvio, e Deus começou tudo de novo. E por isso, meus irmãos, que Jesus ele vai falar: os últimos dias seriam iguais aos de Noé, e é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o pecado tão aflorado na raça humana, o pecado tão assim, impregnado na raça humana, que tudo é normal, que não tem mais balizamento, que não tem mais ética, que não tem mais respeito com os idosos, com crianças, que não tem mais nada da sociedade, não tem padrões, não tem fundamentos. E nós estamos vendo no meio de uma sociedade perversa, pecaminosa, derrotada, um lixo nessa sociedade. Porque o pecado está impregnado e nós estamos vivendo em épocas, meus irmãos, em tempos difíceis, trabalhosos. Eu não sei o que vai ser dos pastores, eu não sei o que vai ser dos homens de Deus que levam a palavra de Deus a sério, porque o povo já não quer mais ouvir palavra de Deus. O povo já não quer, eles querem aquilo que o apóstolo Pedro falou, os seus ouvidos com comichões, querendo ouvir apenas coisas que satisfaçam o seu ego. E se vem uma palavra de Deus dizendo é pecado, não é pecado. Eu faço reuniões com líderes, o meu pastor, presidente, faz reuniões com a gente, e a gente não sabe mais o que vai ser daqui para frente. Daqui a pouquinho, irmão, o divórcio está entrando na igreja de uma forma poderosa. No mundo já não deu certo, separa. E na igreja está entrando isso. Daqui a pouco, nós vamos receber no gabinete pastoral, pastor, um homem com duas mulheres, as duas mulheres sabendo e querendo casar. Daqui a pouco vai ser assim, porque não tem mais padrão. Hoje é absurdo, mas daqui a pouco, meu irmão, não tem mais. A raça humana está mergulhada no pecado. Aquilo que há 10 anos atrás era um absurdo, hoje está estampado às 9 horas da noite para qualquer criança ver na televisão. Não tem mais padrão. E nós estamos vivendo nos tempos de Noé. Jesus está voltando buscar a sua igreja. Jesus está voltando buscar a sua igreja. Mas Deus viu ali alguém que andava com ele. E Deus preserva. Quem anda com ele, Deus preserva. Intimidade. Deus quer ser o seu íntimo. Deus quer ser o seu amigo. Aleluia. A vida cristã, meu irmão, é mais do que igreja, é mais do que ceia. Vida cristã é mais do que isso aqui. Eu não estou menosprezando de nenhuma forma isso aqui, mas é mais do que isso. Eu sou cristão aonde eu estiver. As pessoas hoje estão entrando na igreja, ouvindo as palavras, e lá fora estão vivendo de acordo com o que elas querem. Ouvem a palavra, entra por aqui, sai por aqui, e dizem: cumpri o meu papel, fui à igreja. Vida cristã é mais do que isso. Vida cristã é um andar com Deus. É um caminhar com Deus. E Deus quer, meu irmão, você e eu caminhemos com Ele
24 horas por dia, 7 dias na semana, 30, 31 dias no mês e 365 dias no ano. Deus quer andar conosco, Ele quer ser o nosso melhor amigo. A Bíblia vai nos dizer também sobre um homem que foi chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Deus, ele não é obrigado a nada. Tudo que ele faz, ele não tem que dar satisfação para ninguém. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é poderoso, infinito. Nem no céu nós vamos compreender Deus. Porque se a gente compreender Deus, Deus não é Deus. A gente não consegue entender o infinito. E se a gente entender o infinito, Ele não é infinito, Ele é finito. Então nem no céu nós vamos entender Deus. Ele é perfeito, poderoso, grandioso, nunca nasceu, nunca vai morrer, eterno. Esse é o Deus que nós adoramos. A Bíblia diz em Jó, capítulo 37, 38, 39, 40, vai falar sobre a grandiosidade de Deus. Deus, Ele cuida de tudo. Ele pega os raios, chama pelo seu nome. Ele cuida das plantações, daquilo que ele sabe. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, Mateus capítulo 10, versículo 30, que até os fios da nossa cabeça Ele conhece. Quantos tem? Não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus. E Deus pode tudo. Ele é o onisciente, onipresente e onipotente. Ele é poderoso. Ele faz e não tem que falar porque fez. Deus é Deus. Mas para um homem, quando ele resolveu destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra, a Bíblia vai dizer em Gênesis, no versículo 18, e no capítulo 18, versículo 17, vai dizer: ocultarei eu esta informação ao meu amigo Abraão? O que é o nome disso, irmão? Deus vai destruir 2 cidades, e Ele vai dizer: ocultarei eu esta informação ao meu amigo Abraão? Não posso. Ele é meu amigo. Quando a gente é íntimo de Deus, Ele desvenda os seus mistérios. A gente entra naquilo que é mais sagrado, tremendo da parte de Deus. Intimidade. Aí Ele vai falar para Abraão, e Abraão falou: não, Senhor, não destrói. Mas se tiver 20, mas se tiver tanto eu não destruo. Daí ele foi abaixando o número. O que é isso? Como se chama isso? Relacionamento. Deus chamando Abraão de meu amigo. Deus chamando um homem de meu amigo. A Bíblia, ela vai falar também de um homem. Preste atenção nisso. Eu já estou encerrando. A Bíblia vai falar de um homem que ele foi para o deserto cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro, Moisés, e ele viu uma sarça pegando fogo. Só que essa sarça, que era uma árvore pequena, o que chamou a atenção nele é que essa sarça não se consumia. Aí ele vai perto da sarça e Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é santa. Aí então ele vê que ele não conhece Deus. Deus se apresenta para Moisés. Ali como ele conhecia Deus, como se falava, mas Deus mesmo, propriamente dito, de relacionamento, ele não conhecia. Ele conhecia um Deus distante, o Deus de Israel, mas o Deus de contato, de relacionamento, não conhecia. E aí Moisés vê: mas o Senhor que está aí Aí Deus dá uma missão simplesinha para ele. Você vai lá no Egito, enfrenta Faraó e tira todo mundo de lá. Que tarefa fácil, não é mesmo, pastor?
Você vai lá pegar lá, mas eu não posso, manda Arão, manda não, eu não dá, não tem como. Não, é você. Não, mas eu não sou capacitado. Não, mas é você. Mas não tem como, manda alguém. Mas, não, mas é você, Moisés. Aí Deus se irrita, a Bíblia diz que Deus se ira. E diz, é você, Moisés. Aí ele, pô, então é eu mesmo. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, meus irmãos, que ele falou assim, mas eles não vão acreditar. Quem é o Senhor? E Deus diz assim, Moisés, diga a eles que eu sou Iahyé, Iaxé, Iahyé. Eu sou o que sou. Sabe o que Deus diz para ele? Eu sou, Moisés, o que sempre fui e o que sempre serei. Sabe o que ele disse para Moisés? Moisés, eu sou o que você precisar que eu seja. Se você estiver numa batalha, eu sou a tua vitória. Se você está sendo perseguido, eu sou o teu escape. Se você está enfermo, eu sou a tua saúde. Se você está, aleluia, com fome, eu sou o teu pão. Se você estiver com sede, eu sou a tua água. Eu sou o que você precisar que eu seja. Aleluia. Deus está falando conosco, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E a Bíblia diz que Moisés conhece Deus na sua plenitude, de intimidade e comunhão. E aí ele pega lá, cumpre essa missão. E uma vez ali no deserto, o pastor Moisés toma uma decisão ali para a igreja. E aí saem do culto murmurando dois irmãos. Arão e Miriam, saem murmurando daquele culto que Moisés fez. E aí Deus vê isso. Deus viu e falou, Moisés, pega Arão e Miriam, leva para a tenda, que eu quero conversar com eles. Porque eles saíram murmurando do culto. Aí Moisés pegou, isso está lá em Números capítulo 11 e 12. Capítulo 11, capítulo 12. Aí Moisés pegou Arão e Miriam, que eram irmãos de sangue. Arão era sacerdote, Miriam profetiza. E aí Arão e Miriam saíram do culto assim, mas quem que esse Moisés pensa que é? Ele é profeta, mas eu também sou profetisa. O que ele pensa que é para falar assim? Ele não pode falar assim, mas Deus viu. Deus viu. Aí falou, manda para a tenda que eu quero conversar. Manda para a tenda. Aí ele chegou lá e Deus falou para eles, Arão, Miriam, procure em Israel algum profeta. Veja se tem profeta em Israel. Desqualificou Arão, descredenciou Miriam. Miriam, Arão, procure para ver se tem algum profeta. E se vocês acharem, me apresenta. Porque eu falarei com eles em sonhos e em visões. Mas não é assim com o meu amigo Moisés. Com Moisés o meu negócio é face a face. Aleluia, olho a olho. Porque Moisés é o meu íntimo. Aleluia. Sabe o que é isso, meu irmão? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Não é assim com Moisés. Com os outros eu falarei com sonhos, visões, mas com Moisés é face a face. Deus quer ser o seu íntimo. Deus quer conversar com você. Uma vez perguntaram, depois eu falo assim. No Novo Testamento a gente encontra algumas pessoas sobre esse relacionamento. Isso é do Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente encontra também alguns. Maria, o anjo chega e diz, agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. Isabel sauda dessa forma ela. Ou seja, Deus escolheu uma mulher
para um ministério tão grande, de ser a mãe de Jesus na terra. Maria. Deus não escolheria alguém que não fosse íntima. Deus escolheu uma mulher que era íntima. A Bíblia vai dizer também sobre o pretendido de Maria, José. Só embarca um negócio desse aí, meu irmão, quem é íntimo. José não entendeu. Mas esse negócio aí está meio esquisito, não casei com ela, como é que pode ela estar grávida? E aí o anjo chega e diz, não tenhas medo, José, porque o que Maria está esperando é do Espírito Santo. E aí então José, mesmo podendo ser caluniado por toda Nazaré, por toda Belém, por toda a região, porque não era fácil, irmão, casar com uma mulher que já era grávida. Hoje é tranquilo, mas e aí? Hoje ainda a sociedade ainda não está nem aí para esse negócio. Mas na época, era um negócio de doido. E ele embarca nisso. O que chama isso? Intimidade. 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 A Bíblia também vai dizer que quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, com 8 dias, Maria e José levam ao templo para ser apresentado, lá estava um ancião. E esse ancião pega Jesus no colo, e eu faço uma pergunta para os irmãos, quem foi que falou para Simeão que ele era ali o Deus encarnado? Quem foi que falou para o ancião Simeão que ele era o Filho de Deus? Quem foi? Quando ele pega aquela criança, ele era tão íntimo de Deus, ele andava tanto com Deus, que ele pega aquela criança e reconhece que aquele bebê era o Deus encarnado, era o Messias, o ungido, e ali é uma revelação poderosa. Só entende isso quem tivesse intimidade com Deus. Íntimos de Deus. Íntimos de Deus. Meu querido, a Bíblia vai dizer depois que quando Jesus morreu, resumindo, não tenho tempo para tecer sobre esse comentário, mas Jesus quando morreu na cruz, o Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Um acesso que era só para o sacerdote, porque o pecado tinha pecado antes. Mas quando Jesus fez o sacrifício eterno e completo, o autor aos Hebreus vai dizer isso, Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 3, quando ele faz o sacrifício completo, a Bíblia diz nos evangelhos que o véu do templo se rasga. Sabe o que é isso? É que todos agora têm acesso e podem ter intimidade com Deus. Você pode ter intimidade com Deus, eu posso ter intimidade com Deus. Eu não preciso de um sacerdote, eu não preciso de um representante, eu posso orar e Deus me atender. Você perdeu de dar um glória a Deus, porque se eu falasse para você que Deus ia te dar uma casa, você estava dando glória a Deus, mas eu estou te dizendo algo muito maior do que isso, que você pode ter relacionamento com Deus, porque Deus pagou o preço pelos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero te perguntar, como que nasce a amizade? Como que nasce uma amizade? É de uma hora para outra? A amizade tem tempo, tem investimento. Amizade a gente constrói, convive, anda junto. Deus quer convivência com a gente. Deus não quer que a gente chegue aqui no culto e adorem aqui. Mas e os outros dias? Se esquecemos de Deus, não lemos a sua palavra, não temos uma vida de oração, uma vida de devocional. Meu irmão, amigo
é aquele que conhece você, conhece os seus defeitos, e mesmo assim, ele escolhe ser o seu amigo. Amigo é amigo. Deus quer ser o nosso amigo. Irmão, você já pensou? Eu vou fazer aqui uma ilustração para os irmãos. Já pensou um dia eu pegar e ligar para o Márcio e falar: Márcio, tudo bem? Quanto tempo? Ele falou: ô pastor Leandro, como é que tá? Ô rapaz, eu estou meio apertado aí. Você não empresta R$1.000 para mim? E ele, como ele é uma pessoa muito abençoada, receba, irmão, fala assim: toma posse. Aí ele vai dizer: não, pastor, eu te empresto, e tal dia eu pago ele, no dia certo, correto, eu pago ele. Aí passam uns 3 meses, eu ligo para ele de novo. Falo: Márcio, ô rapaz, tudo bem? Ô, tudo bem, pastor? Ô rapaz, você lembra então, estou apertado, rapaz, você não me empresta 5.000? Ele falou: tenho, não te empresta, você pagou 1.000, tá bom. Aí me empresta 5.000. Aí eu pago ele de novo, certinho. Passa 6 meses, passa 1 ano, eu ligo para ele de novo. E digo: ô Marção, como é que você está? Marção, não, bem, emagreceu, mas tá. Aí ele vai dizer o seguinte, vai falar assim: eu vou falar: Márcio, rapaz, estou apertando, não me empresta R$10.000? Ele falou: eu tenho, pastor, eu tenho. Daí ele me empresta 10.000. Daí no dia lá eu pago para ele. Quando eu ligar para ele olhar no celular, o que ele vai pensar? O que ele vai pensar? Sabe o que eu quero perguntar para você? O que Deus pensa quando você ora? O que Deus pensa quando você se ajoelha? Lá vai pedir. Hã? Querido, amigo que é amigo, quer andar junto. Amigo que é amigo, não importa se ele tem para dar. Amigo que é amigo, ele liga direto, liga sempre. Amigo é assim. Amigo, ele liga: ô, tudo bem? O que você... Não, estou precisando, só estou ligando para conversar, bater papo. Amigo, passa na cidade, vai na casa: ô, passei aqui, lembrei de você. Amigo que é amigo, convida, anda junto. Não tem interesse, meu irmão. Deus quer ser o nosso amigo. E sabe o que eu quero falar uma coisa aqui? Entenda uma coisa: amigo sabe as nossas necessidades sem nós pedirmos. Você tem amigos? Às vezes anda assim com um amigo, fala: rapaz, nossa, eu estou precisando de uma casa para alugar. O rapaz lá pediu a casa, eu estou precisando de uma casa. Você nem pediu para ele: vai lá atrás, vê. Você nem fala, mas a conversa, o relacionamento, a convivência, você acaba compartilhando a tua vida para ele. Fala: estou precisando, mas você não pede nada para ele. Aí ele pensa: eu tenho uma casa lá que não está usando. Aí você: na minha casa lá, fica lá, paga um aluguel, tal. Amigo, ele não precisa pedir. Amigo, ele abençoa, ele dá, ele compartilha. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vai ser acrescentadas. Irmão, entenda se você sair daqui com isso, eu já ganhei o dia. Pedir e dar-se-vos-á é bíblico. Pedir, não é proibido você pedir. Não é proibido, a gente tem que pedir. Deus está falando: aquele que pede recebe, o que busca encontra. Tem textos que falam que a gente tem que buscar. Pedir e dar-se-vos-á é para todo mundo. Agora, receber sem pedir é só para íntimo. Pedir e dar-se-vos-á é para a igreja toda. Mas buscar em primeiro lugar, quando as coisas são acrescentadas, é para os que são íntimos. A bênção, você não tem que correr atrás da bênção, mas a bênção corre atrás de você, é só para íntimo. Deus quer ser o teu íntimo, e aí Ele tem prazer em te abençoar, Ele tem prazer em te dar, mesmo que eu não adore Ele pelo aquilo que Deus possa me dar. Amém ou não amém?
Sabe o que eu quero te dizer? Invista em intimidade com Deus e não se preocupe mais com nada. Invista em intimidade com Deus e não se preocupe mais com nada. A tua intimidade vai gerar o teu milagre. A tua intimidade vai gerar a tua vitória. A tua intimidade vai gerar a tua bênção. Você não precisa pedir, mas Deus vai dizer: anda comigo, vem para comigo, mas anda comigo, faz um barco, eu vou te preservar. Anda comigo, eu não te esconderei nada. A Bíblia diz que os escolhidos não são enganados. Deus, ele nos fala, porque somos íntimos. Anda comigo, aleluia, porque eu falarei contigo face a face. Invista em intimidade. Invista em comunhão com Deus. Invista em relacionamento com Deus. Nós estamos distantes de Deus. A liderança tem buscado mais a obra do que o Deus da obra. Não tem tempo mais para orar, tem tempo para visitar, tem tempo para ir para preparar sermão, tem tempo para ensaiar louvor, mas não tem tempo para dobrar os joelhos e dizer: eu quero o Senhor. Não pedir pela igreja, não pedir pelo louvor, mas porque eu quero o Senhor. Aleluia. Intimidade com Deus. Deus está requerendo isso de mim e de você nesta noite. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé nessa noite em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dá para cantar um louvor aqui? Dá para cantar. Eu quero convidar, enquanto os irmãos estão aqui preparando, rapidinho, irmãos, eu já vou encerrar. Eu quero convidar aqueles irmãos que desejam ser mais íntimos de Deus. Desejam, estão sedentos em sair daqui com a responsabilidade de crescer no relacionamento com Deus. Se esta palavra te edificou, falou com você, e você quer ser mais íntimo de Deus, que você possa sair do seu lugar e vir à frente, porque nós vamos estar orando ao nosso Deus em nome de Jesus. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Tome seu assento, pode se assentar. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Capítulo 6, o versículo 33. Um texto bastante pregado, bastante conhecido de todos os irmãos. Mateus capítulo 6, verso 33, irmãos. Aleluia. Os irmãos encontraram, amém? Diz a palavra de Deus assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescidas ou acrescentadas. Meus irmãos, nós queremos falar aqui sobre este versículo, mas para nós entendermos este versículo, nós precisamos recorrer ao contexto deste versículo, onde ele se encontra, quando Jesus fala, mas buscai em primeiro lugar. Quer dizer, é uma continuação. E para nós entendermos este versículo, precisamos entender o porquê que Jesus falou tanta coisa, diz, mas buscai em primeiro. Então tem uma história aqui. E essa história ela começa no capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 fazem parte de um bojo de sermões ou de sermão de Jesus Cristo. Jesus ele vai
pregando para os seus discípulos, vai ensinando os seus discípulos aquilo que ele tinha para dar. E este sermão, ou estes sermões, ela é dividida em 6 fases, 6 partes. A primeira parte, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças das promessas para aqueles que ingressam no seu reino. Ele vai nos falar das bem-aventuranças, ou seja, feliz, mais ainda, mais do que feliz, é aqueles que choram, é aqueles que são mansos, é aqueles que são humildes de espírito, é aqueles que são têm justiça, senso de justiça, aqueles que são caluniados. Então Jesus, essa primeira parte deste sermão é sobre as bem-aventuranças daqueles que